Hoje nós vamos mergulhar numa das dietas mais famosas do mundo, a alimentação mediterrânea. Talvez você já tenha ouvido falar que ela é super saudável, que ajuda na longevidade, que ela ajuda a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, mas de onde ela vem? Como que ela surgiu? E será que dá para seguir esse estilo de vida aqui no Brasil? Bom, bora descobrir juntos. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Então, hoje a gente vai abordar esse assunto aí que é interessante, porque a dieta mediterrânea é algo conhecido por muita gente como uma dieta que faz bem, como uma dieta que realmente tem impactos positivos na saúde, mas da onde que veio isso? Por que que todo mundo tenta às vezes seguir esse tipo de dieta? Será que realmente aqui no Brasil a gente consegue ter esse tipo de dieta, ou será que a gente não precisa adaptar a nossa alimentação? O que a gente tem aqui, o que a gente consome já tá ótimo? Enfim, vamos pensar aí juntos um pouco sobre tudo isso. E para começar, a gente tem que entender o que é essa dieta mediterrânea. Então, eu achei aqui que ela é definida como um padrão alimentar tradicional de países que são banhados pelo mar Mediterrâneo, como por exemplo, Itália, Grécia, Espanha, sul da França e até mesmo a parte norte ali da África. E essa dieta, ela vai ser baseada em alguns alimentos de forma principal. E alguns desses alimentos são os vegetais, as frutas, os feijões, as lentilhas, nozes e também peixe. Nessa dieta também é indicado consumir uma boa quantidade de grãos integrais, como por exemplo pão integral, arroz integral, o alto consumo de azeite de oliva extra virgem como uma fonte de gordura saudável também é bem recomendado. E quando a gente fala de peixe, o indicado é comer peixe especialmente rico em ácido graxo ômega 3, que é encontrado ali bastante, por exemplo, no salmão. Já em relação a queijo, iogurte, é indicado um consumo moderado, enquanto que para carne vermelha, para doces, bebidas açucaradas, manteiga, tudo isso, a recomendação é de que seja praticamente nenhuma, que você não coma esse tipo de produto, ou se for fazer, que seja algo muito esporádico. E o indicado é que para alimentos como fonte de proteína, seja consumido aves, peixes ou feijões. E eles também falam que uma quantidade moderada de vinho durante as refeições também pode estar presente nesse tipo de dieta, mas é claro que se você não bebe, você não vai começar a beber uma taça de vinho só para acompanhar a sua comida. É preferível não beber, mas caso você ache o vinho aí como às vezes um substituto para algum hábito em relação ao consumo de doce ou consumo de refrigerantes, coisas que têm realmente impactos bem negativos na saúde, talvez o consumo moderado de vinho possa ser uma alternativa. Mas é claro que também isso depende de cada caso para cada pessoa, né? E daí eu até achei aqui na internet uma imagem bem legal que resume esse tipo de dieta. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar no Instagram, enfim. E daí nessa imagem ele começa falando que ao consumo de carne vermelha, doces, biscoitos, bolachas, chocolates, tudo isso deve acontecer no máximo uma vez por semana. Já para frango, leite, ovos, isso pode ser consumido até uma vez por dia. Em relação ao salmão, feijão, nozes, castanhas, tudo isso tem que ser comido pelo menos 3 vezes na semana. E frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, azeite de oliva, tudo isso pode ser consumido basicamente quase que sem limite, né? Tem que ser consumido com frequência. Agora, gente, vamos falar um pouquinho de onde que surgiu, então, essa dieta mediterrânea. E para isso, a gente tem que voltar lá a partir mais ou menos do ano 1958, onde aconteceu um famoso estudo dos 7 países pelo fisiologista americano chamado Ancel Keys. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, mas é isso aí. E esse estudo dos 7 países foi o primeiro estudo epidemiológico internacional de larga escala sobre dieta, estilo de vida e também relacionando tudo isso a doenças cardiovasculares. Mas por que esse estudo ele chama Estudo dos 7 Países? Isso é porque durante esse estudo, o Ancel Keys, ele acompanhou cerca de 12 mil homens de 40 a 59 anos em 7 países. E esses países eram Estados Unidos, Japão, Finlândia, Holanda, Itália, Grécia e a antiga Iugoslávia. E é bem interessante porque esse estudo, como ele foi bem grande, foi feito em diversos países, ele conseguiu dar conclusões bem relevantes para a época e que ajudaram a fazer com que a dieta mediterrânea ela fizesse tão
tão sucesso até os dias de hoje. E uma das conclusões principais desse estudo é de que as maiores diferenças no risco de doenças cardíacas estavam justamente ligadas à dieta da população, e especialmente ali à quantidade e ao tipo de gordura que era consumida. Então, populações com dietas ricas em gorduras saturadas, como na Finlândia e nos Estados Unidos, onde se come, né, muita manteiga, muita carne, laticínios, eles tinham taxas altíssimas de infarto e de mortalidade cardíaca. Por outro lado, o pessoal que seguia um padrão parecido com a dieta mediterrânea, como, por exemplo, o pessoal na Itália, na Grécia, na Iugoslávia, a alimentação deles já era mais baseada no consumo de azeite de oliva, em vegetais, legumes, peixe e um consumo bem pouco de carne vermelha, o que fez com que eles tinham taxas bem menores de doenças do coração. Além disso, o Japão, que também tinha um baixo consumo de gordura total, mas tinha um alto índice de consumo de arroz, peixe e soja, ele também foi um país que apresentou baixas taxas de doença cardiovascular. E esse estudo, ele mostra ainda que não é só a genética que importa. O estilo de vida de cada pessoa e a alimentação explicam em grande parte as diferenças de saúde entre os países. Ou seja, esse estudo dos 7 países foi a base científica que ajudou a popularizar a dieta mediterrânea como um modelo de alimentação saudável. E é lógico que nas décadas seguintes a dieta mediterrânea ela continuou a ser investigada. Sobretudo a gente tem, por exemplo, estudos na Escola de Saúde Pública de Harvard que consolidaram o fato de pessoas seguirem a dieta mediterrânea e terem uma redução do risco de doenças cardiovasculares. E com todos esses benefícios comprovados, em 2010 a dieta mediterrânea ela foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Isso é muito interessante porque isso mostra que a dieta ela não é só importante baseado ali no seu valor nutricional, mas porque também é parte de um elemento da cultura, da identidade, das comunidades que estão presentes na Espanha, na Itália, na Grécia, em Portugal. Então, como a gente comentou, é muito mais do que quais alimentos são recomendados a serem consumidos ou não, em qual quantidade, com qual frequência, mas também sobre o estilo de vida. E daí é importante a gente parar para pensar aqui que quando a gente fala sobre um estilo de vida saudável, a gente também tem que pensar em quais condições essas refeições estão sendo feitas. Às vezes não basta só a gente comer bastante legume, bastante verdura, mas comer apressado, comer na frente do celular, comer na frente da TV, comer sem prestar atenção no que tem ali no prato. Então, por isso, às vezes é tão importante fazer refeições em família, em amigos, com outras pessoas, cozinhar, conhecer ali o que você está comendo para você ter um apreço mesmo, não comer com pressa, né? Ter esse tempo tranquilo para você fazer sua refeição, que eu entendo que às vezes não é fácil, mas o máximo que a gente puder, pelo menos ter 30 minutos ali de paz para fazer uma refeição já é um grande passo. Uma outra coisa relacionada a um estilo de vida saudável que a gente fala é justamente esse contato com a natureza. Então, aqui eu não sei se na dieta mediterrânea o pessoal que foi estudado, eles moravam ali às vezes perto da praia, perto do mar, mas todo esse contato com a natureza, de ir num parque, de passear, de respirar um ar puro, tudo isso com certeza tem efeitos muito positivos no nosso corpo e isso é essencial pra gente também ter momentos de pausa, ter momentos de reflexão, ter momentos onde a gente consegue acalmar o nosso dia a dia e não tá estressado, né? Não tá naquela correria o tempo todo, 24 horas por dia, porque o estresse pode acabar ajudando nessa inflamação do corpo, que muitas vezes causa doenças ali. E uma outra coisa também que eu queria comentar com vocês sobre quando a gente fala sobre estilo de vida saudável é a prática de atividade física no dia a dia, que não é segredo pra ninguém, que todo mundo sabe que tem que fazer. Isso, às vezes, nem necessariamente fazer uma atividade, né? Ir na academia fazer uma atividade, mas tentar andar o máximo possível, tentar se movimentar. Hoje em dia, eu falo por mim mesma, assim, acabo ficando muito sentada, muito parada, e a gente esquece da importância que o nosso corpo ele é feito pro movimento também. Então, é importante cada um achar qual que é a atividade física que mais agrada, onde se sente mais confortável, porque cada pessoa tem a sua. Não são todas as pessoas que têm que ir pra academia, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis em ir correr ou, sei lá, qualquer coisa assim, mas é importante a gente achar o que nos agrada, o que faz sentido pra gente. Em qual esporte eu acho que eu posso me desenvolver, qual esporte eu sinto que assim, lógico que quando a gente começa algo, a gente vai ser ruim, né? Mas qual esporte eu quero
melhorar, eu quero me desenvolver. Bom, eu acho que foi só um parênteses aí pra gente entender que quando a gente fala de dieta, estilo de vida, tudo isso, não vai ser só o que a gente come, mas também uma junção de todos os aspectos aí da nossa vida. Agora, passando um pouquinho mais pra nossa realidade, como que acontece isso no Brasil? Será que aqui no Brasil a gente tende a seguir essa dieta? Bom, é que eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha vivência. Eu acho que no Brasil não é tão comum encontrar pessoas seguindo a dieta mediterrânea pura, né? Se a gente, entre aspas aí, se a gente pode dizer. E um desses motivos que eu diria seria o preço desses ingredientes, desses alimentos. Porque, por exemplo, na dieta é muito consumido o azeite de oliva, as castanhas, peixe fresco. E o Brasil, como a gente bem sabe, são produtos que, se você quer produtos de qualidade, produtos bons, eles costumam ser bem caros aqui. Então, muitas vezes é difícil ter esse tipo de produto no nosso dia a dia e a gente tem que levar isso em conta, porque com tanta gente passando fome aqui no nosso país, a gente não pode esperar que todos tenham uma refeição super saudável, porque é isso, às vezes o menos saudável é o que tá mais barato. Então, acaba sendo uma luta desigual. Então, uma outra diferença seria também em relação ao clima e aos produtos que são encontrados no Mediterrâneo e os produtos que são encontrados aqui no Brasil. Enquanto lá no Mediterrâneo, por exemplo, eles têm o azeite como o óleo principal ali presente nas refeições deles. Aqui no Brasil, talvez a gente use mais óleos vegetais como óleo de soja. Tudo isso acabam sendo pequenas diferenças que podem afetar e fazem com que pra gente seja um pouquinho mais difícil a gente seguir esse tipo de dieta. E além disso, é claro, a gente não pode esquecer a questão da cultura alimentar, porque aqui no Brasil a gente tem muito costume, né, de comer carne vermelha, arroz, feijão, e é algo que, por mais que na dieta mediterrânea eles falem sobre o feijão, né, e também às vezes um pouco sobre o consumo moderado de arroz integral, a carne vermelha é um alimento que eles quase que falam pra não consumir, né, de forma nenhuma. E aqui a gente tem muito esse costume do churrasco e tudo mais. Tudo isso vale também, né, é importante a gente saber como funciona essa dieta mediterrânea, mas temos que entender que aqui a gente tem uma outra cultura e vão precisar ser feitas algumas adaptações pra nossa cultura, respeitando ali aqui o que a gente come, o que a gente já tem no nosso dia a dia, de forma a não perder o prazer também de comer, né, porque às vezes acaba mudando tanto o prato que você fala, nossa, eu já nem tô gostando mais do que eu tô comendo aqui. Então é importante ter esse equilíbrio. Bom, e o objetivo aqui não é fazer com que a gente mude totalmente a nossa alimentação, mas sim que a gente compreenda que essa alimentação mediterrânea, ela tem uma base científica, existem estudos que comprovam os seus benefícios para a saúde e agora a gente sabe o que realmente às vezes faz bem. Então, talvez um consumo em excesso de carne vermelha tenha um impacto negativo na nossa saúde. Então, agora no nosso dia a dia, a gente pode talvez estar mais atento ao quanto de carne vermelha que a gente come. Se possível, talvez no restaurante do trabalho, da faculdade ou algo assim, ou quando você for cozinhar, em alguns momentos optar por peixe, optar por frango, para trabalhar nessa redução do consumo de carne vermelha, caso esteja algo muito frequente na sua vida. Outro ponto que a gente viu também é sobre doce, sobre refrigerante, chocolate, tudo isso a gente já sabe que faz mal. Mas agora a gente viu realmente por meio de estudos, por meio de várias pesquisas científicas que mostram que quanto menos a gente consome esses produtos, melhor. Não tem o que discutir em relação a isso. E também tentar pensar em substituições mais saudáveis que a gente pode fazer. Então, em vez de comer um arroz branco, optar por um arroz integral, em vez de comer um pão com farinha branca, optar por um pão com farinha integral, com castanhas, se possível, consumir mais nozes, ter esse olhar atento e ver, se eu posso escolher entre um e outro, se eu tenho essa oportunidade, tentar refletir e fazer opções mais saudáveis. E tudo isso, é lógico, nenhum alimento faz mágica. A alimentação é um passo importante, mas como a gente viu no estudo, o estilo de vida também é importante. Então, sempre que possível, também refletir sobre como está sendo a sua vida, se está com muito estresse, tentar ter um contato com a natureza, tentar comer com outras pessoas, mesmo no local de trabalho, na faculdade, tentar comer mais devagar, pensando no que você está comendo. Quando a gente come muito rápido, o nosso cérebro, ele demora ali cerca de 20 minutos, mais ou menos, para entender que você está satisfeito. E se você come muito rápido, você vai acabar comendo além do necessário. Então, a prática de atividade física, tudo isso, tudo está relacionado. E
E eu acho que o objetivo do episódio de hoje foi isso, foi fazer com que a gente só esteja mais consciente à nossa alimentação e que a gente busque por outras alternativas, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua vida. E se você puder passar essa informação para outras pessoas, não só compartilhando o podcast, mas também realmente conversando com outras pessoas, falando o que você aprendeu, poxa, muito legal. A gente já tá aí espalhando conhecimento e ajudando a fazer com que a nossa relação com a comida seja cada vez melhor. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!